Nós vamos hoje continuar a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. É um prazer muito grande ter você aqui e eu espero que você possa tirar o maior proveito possível da lição de hoje, debaixo das mais ricas bênçãos de Deus. O nosso tópico de hoje é o primeiro livro dos reis. O Senhor Jesus Cristo falou de Salomão em toda a sua glória, Mateus 6, 29, Lucas 12, 27, falou da rainha de Sabá, Mateus 12, 42, e da viúva de Sarepta, Lucas 4, 25 e 26. Todos esses personagens figuram na história relatada por esse primeiro livro dos reis. Certamente que o mestre sabia que são relatos dignos de confiança, pois, de outra forma, não teria baseado sobre eles os seus ensinamentos. O Templo de Salomão é mencionado por Estevão em sua defesa perante o Sinédrio, Atos 7:47. Tiago falou de Elias e da seca como grande ilustração da eficácia da oração dos santos, Tiago 5:17, enquanto que o apóstolo Paulo escreveu sobre Elias e os 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal, Romanos 11, 2-4. Outra importante referência que não teria significado algum sem a história relatada em 1 Reis é o uso do nome Jezabel, em Apocalipse 2:20. No cânon hebraico, os dois livros de Reis compõem uma obra só, e o mais provável é que tenham sido obra de um só escritor. Nota-se a mesma fórmula em ambos os livros para introduzir ou encerrar o reinado de cada um dos reis. São usadas as mesmas palavras para descrever a maldade dos reis de Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai, por exemplo. E fala nos mesmos termos do caráter dos reis de Judá. Fez o que era reto perante o Senhor, andando em todo o caminho de seu pai Davi. E segue a mesma prática de selecionar o material histórico e de escrever somente aquilo que contribuía para seus propósitos. Não há muitas dúvidas sobre a data em que foi escrito o livro, ou melhor, os dois livros, considerando-os como uma obra só. Em 2 Reis 25, 27-30, se verifica o que aconteceu depois que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, o que sucedeu no ano 561 a.C. Como não há a menor menção do regresso dos judeus a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel no ano 536 a.C., tem-se por certo que os livros de reis foram escritos nessa época, talvez em torno do ano 560 a.C. Jesus. 1 Reis 8:8 foi escrito enquanto o templo de Jerusalém ainda estava de pé, porém isso não evita que Jeremias poderia tê-lo escrito. Então, quem foi o autor dos livros dos reis? A tradição judaica ensina que foi Jeremias, e muitos críticos dizem que a linguagem empregada nesses livros é muito semelhante às expressões encontradas nos livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Quero citar algumas referências como prova dessa semelhança de linguagem dos dois livros de Reis com Jeremias. Compare 1 Reis 8:25 com Jeremias 33:17. 2 Reis 17:14 com Jeremias 7:26. 2 Reis 18:15 com Jeremias 2:5. Compare também 2 Reis 17:20 com Jeremias 7:15. 2 Reis 17:13 com Jeremias 18:11. 2 Reis 21:12 com Jeremias 19:3. 2 Reis 21:14 com Jeremias 12:7. 2 Reis 22:17 com Jeremias 7:20. Compare também, por fim, 2 Reis 21:13 com Lamentações 2:8. E esses são apenas alguns exemplos. Para verificar que os profetas costumavam escrever informes puramente históricos, pode-se examinar 2 Crônicas 26:22, Isaías capítulos 36-38, Jeremias 39:1-43:7, Jeremias 52 e Daniel capítulos 1-6. Para muitos, o problema do livro de 1 Reis é o da cronologia. Certamente que nenhuma doutrina das Escrituras depende da correção da cronologia, mas, visto que a Bíblia é a palavra de Deus,
É claro que nos documentos originais não podia haver equívoco de qualquer espécie. A maneira comum de solucionar as diferenças entre um e outro reinado é levar em consideração que às vezes o filho é regente juntamente com seu pai, como em 2 Reis 15:5, ou considerar como intervalo o tempo em que uma das duas nações ficou sem rei, como aconteceu com Israel até o fim, quando uma semelhante condição de anarquia reinava no país. A verdade é que, se tivéssemos todos os informes, seria fácil correlacionar os reinos com perfeição. E se isso fosse uma necessidade para a nossa salvação, ou conhecimento de Deus, certamente que ele teria revelado tais pormenores. Em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, lemos: No ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Em Atos 13:20, podemos ler: E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Como é possível que os juízes tenham governado por 450 anos depois de Josué e antes de Saul, se desde a saída do Egito até o 4º ano do reinado de Salomão não se passaram senão 450 anos? Se dos 480 anos de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diminuirmos os 40 anos de Israel no deserto, os 17 anos da conquista e de Josué, os 40 anos do reinado de Saul, e o mesmo número de anos do reinado de Davi, bem como 4 anos do reinado de Salomão antes de ter se iniciado a construção do templo, obteremos o resultado de somente 339 anos, como o tempo ocupado pelos juízes. E se examinarmos a tábua cronológica sobre os juízes, notaremos que a época dos juízes perfaz um total de 450 anos. Porém, também se notará que por 111 anos Israel esteve sob a opressão das nações vizinhas. Durante esse tempo, Deus não governava seu povo, pelo que também, ao ser escrito 1 Reis 6:1, os anos de cativeiros não são tomados em consideração. Para Deus foram anos perdidos por seu povo. O total de 450 anos, menos os 111 anos do cativeiro, dão o resultado de 339 anos, que foi justamente o tempo durante o qual os juízes governaram. De que ponto de vista o autor humano escreve esses livros dos reis? Será que ele deseja preencher aquilo que poderia ser um vazio histórico? Nós cremos que sua finalidade foi maior do que essa. Esses livros estão escritos pela mesma razão que os demais livros da Bíblia, para revelar aos homens o caráter e a vontade de Deus. Vê-se que há 6 reis que ocupam a maior parte da totalidade do relato: Salomão, 1 Reis capítulos 1 a 11, Jeroboão I, 1 Reis 12:25 até 14:20, Acabe, 1 Reis 16:29 a 22:40, Jorão, 2 Reis 3:1 a 9:26, Ezequias, 2 Reis capítulos 18 a 20 e Josias, 2 Reis capítulos 22 e 23. O que tudo isso nos ensina sobre Deus e sua relação com os homens? Muita coisa. Salomão nos faz perceber o que teria sido o reino caso o povo tivesse seguido o Senhor de todo o coração. Jeroboão I introduziu a adoração dos bezerros, que levou 10 tribos ao cativeiro. Acabe foi quem deu início à adoração a Baal em Israel, que também afetou a Judá, enquanto que Jorão foi o último em cujo reino Baal foi adorado. Ezequias salvou Judá do cativeiro assírio por meio de uma reforma religiosa, e Josias adiou a ruína de Judá mediante outra reforma. O esboço do livro de 1 Reis é muito simples. A primeira divisão, desde a coroação até a morte de Salomão, capítulos 1 a 11, e a segunda divisão, desde a divisão do reino até a morte de Acabe, capítulos 12 a 22. Vejamos então cada uma dessas divisões principais, e seria muito bom você estar com a sua Bíblia ao seu lado. A primeira grande divisão, desde a coroação até a morte de Salomão, capítulos 1 a 11. Nós vemos logo no início
a conspiração de Adonias, estando Davi, seu pai, adoentado. Versos 1 a 10 e versículos 41 a 52. Que luz é lançada pelo versículo 6 sobre o caráter de Adonias? Percebe-se novamente a responsabilidade dos pais de corrigirem e encaminharem seus filhos para que respeitem a lei. Nos versículos 11 a 40 do capítulo 1, lemos então sobre a coroação de Salomão como rei pelas 12 tribos. O plano de Natã, o profeta, e Batseba, mãe de Salomão, encontramos nos versos 11 a 31. Devemos lembrar que Deus havia ordenado que Salomão deveria ser rei depois de Davi, seu pai, porque Deus tinha proposto que Salomão fizesse um trabalho especial. 1 Crônicas 22, 6 a 10. A coroação é então efetuada por ordem do rei Davi, e nós lemos isto no capítulo 1, versículos 32 a 40. No capítulo 2, versos 1 a 11, lemos sobre os últimos conselhos de Davi a Salomão e sua morte. Depois a Bíblia nos relata, nos versículos 12 a 10 do capítulo 2, e versículo 29 também, o reinado de Salomão em resplendor e prosperidade. Seu trono é firmado, capítulo 2, 12 a 46. Lemos lá sobre a execução de Adonias, 13 a 25. Por seu golpe político tão astuto, Adonias provou que era um traidor, pelo que também foi morto. Lemos também sobre o castigo de Abiatar e a execução de Joabe, capítulo 2, verso 26 a 46. Visto que os dois conspiraram injustamente com Adonias, tornaram-se merecedores do castigo. No capítulo 3, lemos sobre a primeira aparição do Senhor a Salomão. Vemos o amor e a obediência parcial de Salomão ao Senhor, versos 1 a 4. A oferta do Senhor e a petição de Salomão, versículos 5 a 9. Note-se o conceito que Salomão tinha do seu pai. Lembrava dele como o homem que andava perante Deus em verdade, justiça e retidão de coração. Versículos 3 a 6. Deus responde então à petição de Salomão e lhe dá muito mais. Capítulo 3, versículos 10 a 28. Talvez Salomão seja mais conhecido pelo juízo feito sobre a questão do menino vivo do que por qualquer outra coisa. Mas que indício nos fornece o incidente sobre a condição moral da nação? O capítulo 4 nos informa sobre a organização do reino e a sabedoria do rei. Nos capítulos 5 a 7, lemos então sobre a edificação do templo de Salomão. Salomão fez um contrato com Irão, ou Irã, rei de Tiro, para que lhe enviasse madeira do Líbano. Capítulo 5. E nos capítulos 6 e 7 temos então a descrição do templo com um parêntese, capítulo 7, versos 1 a 8, parêntese este que fala sobre as casas do próprio Salomão. O templo edificado por Salomão, que permaneceu de pé até o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, por volta do ano 586 a.C., foi o templo mais majestoso que os judeus já tiveram. O plano do edifício e do átrio seguiam o mesmo desenho do tabernáculo, com a adição de outro átrio e dos pórticos. O templo achava-se situado no alto do Monte Moriá, onde Davi, por meio de sacrifícios, tinha estancado a praga. Você pode ler em 2 Samuel 24, 18 a 25, 1 Crônicas 21, 18 a 30, 22, 1 e 2 Crônicas 3, 1. O terreno foi nivelado, pois era muito irregular, e o edifício foi construído no alto do monte, com os átrios ao redor. O próprio templo tinha 70 côvados de comprimento e 20 de largura. O côvado tinha a medida do antebraço e da mão do sumo sacerdote, desde a ponta dos dedos até o cotovelo, pelo que era de um pouco menos de meio metro. O edifício era dividido em seu comprimento como segue. O pórtico tinha 10 côvados e era muito alto e imponente, pois possuía colunas. O santo lugar media 40 côvados e contava com os mesmos móveis que apareciam no tabernáculo. E o Santo dos Santos era de 20 côvados. As paredes eram de pedras brancas cobertas por dentro com tábuas de cedro e estas recobertas com placas de ouro puro, tudo gravado com querubins, palmeiras e botões de flores.
Além disso, havia as duas figuras de querubins com asas estendidas, de modo que atingiam de um lado ao outro do Santo dos Santos. E por baixo das asas ficava a Arca do Testemunho, que antes estivera no tabernáculo. Todo o templo era recoberto de ouro por dentro. A única cortina era o véu pesado e formosíssimo que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Por fora do edifício foram feitos aposentos para a habitação dos sacerdotes. Entre o pátio ou átrio dos sacerdotes, que estava ao redor do edifício do templo, e o pátio de Israel, que era o amplo átrio exterior, havia um muro duplo e coberto que servia como depósito de lenha, moradia e etc. Um muro grande fechava o átrio de Israel e havia uma porta para o lado do leste, voltado para o Monte das Oliveiras. A disposição do altar, da bacia de cobre, do santo lugar e do Santo dos Santos era a mesma do tabernáculo, de maneira que as lições espirituais acerca do modo que o pecador pode entrar na presença de Deus e ter seus pecados perdoados eram ensinadas com símbolos, assim como no tabernáculo. No capítulo 8, lemos então sobre a dedicação do templo. Os sacerdotes colocaram a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos e a glória do Senhor encheu a casa, de modo que não podiam ministrar ali. Salomão fez a oração dedicatória, uma oração sublime pelo seu conceito de Deus, especialmente em seu desejo de perdoar, em seu amor para com o mundo inteiro e não para com Israel unicamente. Salomão sabia que Deus ouvia e respondia às orações, que ele era justo, santo e misericordioso, que sabia de tudo e que estava presente em todos os lugares. No capítulo 9, versículos 1 a 9, vemos então a segunda aparição do Senhor a Salomão. Deus prometeu abençoar a obediência e castigar a desobediência. Nos versículos 10 a 28, lemos sobre as cidades de Salomão. E depois, no capítulo 10, temos a interessante visita da rainha de Sabá a Jerusalém e a glória de Salomão. Note-se no versículo 5, capítulo 10, que o que mais impressionou a rainha foi a maneira dos israelitas se aproximarem de Deus. O Senhor Jesus aprovou a ação da rainha de Sabá por ter vindo ouvir a sabedoria de Salomão e ensinou que, sendo ele mesmo maior que Salomão, todos devem dar ouvidos às palavras de vida por ele pronunciadas. Mateus 12, 42. Chegamos então ao capítulo 11, onde vamos aprender sobre a degeneração de Salomão e seu reinado até a sua morte. As mulheres estrangeiras foram as que desviaram o seu coração, capítulo 11, verso 1 a 8. Lemos então sobre a mensagem de Deus a Salomão, capítulo 11, versos 9 a 13. Algumas pessoas são da opinião de que o próprio Salomão nunca chegou a adorar os ídolos, mas apenas que cooperou com suas mulheres, provendo-lhes os meios de seguirem suas idolatrias. Porém, a linguagem do versículo 10 nos sustenta na crença de que Salomão se entregou ao culto dos ídolos. Está escrito, e acerca disso lhes tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Será que Salomão foi salvo? Estará ele nos céus juntamente com os remidos? Devemos lembrar que ele não foi salvo pelas obras da lei. E a esse respeito não há a menor dúvida, pois não há salvação senão na graça de Deus. No capítulo 11, versículos 14 a 43, vemos então as provações e a morte de Salomão. E assim chegamos à segunda grande divisão no livro de 1 Reis, com o título Desde a divisão do reino até a morte de Acabe, capítulos 12 a 22. Vamos ver primeiro a divisão do reino, capítulo 12, versos 1 a 24. Roboão é entronizado em lugar de seu pai Salomão, capítulo 12, verso 1 a 17. O que Roboão e seus jovens conselheiros consideravam de valor, tão somente mostra sua imprudência e falta de consideração. As 10 tribos do norte se rebelam então contra Roboão, lideradas por Jeroboão,
e Deus ordena que aceite o castigo passivamente, sem declarar guerra às tribos revoltadas. Capítulo 12, versos 18 a 24. Dessa data em diante, o reino do norte passou a chamar-se Israel, enquanto que o do sul começou a ser conhecido como Reino de Judá. A tribo de Efraim era a mais poderosa das tribos do norte, e por isso, às vezes, a Bíblia chama de Efraim a nação de Israel. No capítulo 12, versos 25, até o capítulo 14, versos 20, lemos sobre o terrível pecado de apostasia e a morte de Jeroboão. Tendo entrado em acordo com os chefes do povo, capítulo 12, verso 28, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esse pecado afetou Israel até levar a nação à ruína 1 século e meio depois. Capítulo 12, 25 a 33. Deus admoesta Jeroboão e Israel por sua idolatria e o profeta desobediente morre. Capítulo 13. Não devemos ser dogmáticos sobre a interpretação desse capítulo, porém podemos observar algumas indicações. Note que o profeta ancião morava em Betel, o centro da idolatria, assim provando que não era homem muito espiritual, visto que muitos indivíduos de Israel que buscaram ao Senhor e se recusaram a submeter-se à idolatria de Jeroboão foram para Jerusalém, segundo Crônicas 11, 16 e 17. Deus permitiu o teste do profeta de Judá e tirou sua vida como castigo por sua desobediência. Porém, isso não significa que sua alma se tenha perdido necessariamente. Percebe-se que o castigo foi de caráter sobrenatural, e sem dúvida o evento fez com que muitos dessem atenção à admoestação e à profecia, o que provavelmente não teriam feito de outro modo. Lemos então sobre a morte de Jeroboão e seu filho, capítulo 14, 1 a 20. E nos versículos 21 a 31, sobre o reinado e a morte de Roboão. Nesse período, há uma degeneração moral e espiritual, versos 22 a 24. E a punição é que Sisaque, rei do Egito, saqueia Jerusalém, 14, 25 e 26. Nos versículos 27 a 31, lemos então sobre a sentença e a morte de Roboão. E chegamos assim a uma nova subdivisão no livro de 1 Reis, os reinados de Abias e Asa em Judá, capítulo 15, verso 1 a 24. Abias, filho de Roboão, reinou mal durante 3 anos, capítulo 15, 1 a 8. Asa, filho de Abias, teve um bom reino por 41 anos, capítulo 15, verso 9 a 24. Chegamos depois a Nadab, filho de Jeroboão I, que reina por 2 anos e é morto, terminando assim a primeira dinastia, ou família reinante, em Israel. Capítulo 15, versos 25 a 28. Sobre a segunda dinastia em Israel, lemos no capítulo 15, verso 28, até o capítulo 16, verso 14. Baasa reina mal por 24 anos, depois de matar a Nadab. 15, 28 a 16, 6. Deus usou Baasa para executar a sentença de condenação contra a casa de Jeroboão, porém Baasa seguiu pelos mesmos caminhos criminosos e por isso foi igualmente condenado. Elá, filho de Baasa, reinou por 2 anos em Israel e foi morto, terminando assim a segunda dinastia. Capítulo 16, versos 7 a 14. Começa então a terceira dinastia em Israel, capítulo 16, versos 15 a 20. Zinri assassinou Elá, reinou iniquamente por 1 semana e se suicidou, sem deixar filho para reinar em seu lugar. Começa então a quarta dinastia em Israel, com os reinados de Onri, Acabe e Acasias. Capítulo 16, 21, até o capítulo 22, 54. Onri tomou o reino, fez de Samaria sua capital e reinou por 12 anos. 16, 21 a 28. Acabe reinou em Samaria por 22 anos. 16, 29 a 22, 40. Vamos ver alguns pormenores da vida de Acabe. Ele se casou com a idólatra Jezabel, princesa de Sidom, 16:31.
introduziu a adoração a Baal em Israel, 16:31 a 33, e viveu durante o ministério do profeta Elias, capítulo 17:1 até 19:21. Elias predisse a seca e não choveu por 3 anos e meio, capítulo 17. Depois de feita a profecia da seca, o profeta é sustentado pelos corvos e pelo riacho, capítulo 17, versos 2 a 7. Uma viúva de Sarepta o mantém vivo por milagre do Senhor, capítulo 17, versos 8 a 16. Quando o Senhor Jesus se referiu a essa viúva, Lucas 4, 25 e 26, deixou patente o fato que Deus queria usar uma judia para receber tal privilégio, mas não achou uma só que tivesse fé. Uma estrangeira fiel era preferível a uma mulher do povo escolhido, mas destituída da fé no Senhor. O filho da viúva é ressuscitado mediante a oração de Elias, capítulo 17, versos 17 a 24. Lemos então no capítulo 18 o confronto entre Elias e os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Este capítulo apresenta uma história verídica com cenas muito emocionantes e merece muito estudo e atenção. Note-se a intrepidez do profeta Elias, 18, 17 e 18, sua fé e zelo pelo Senhor, 18, 19, sua certeza de que Baal não era Deus, pelo que também não podia ouvir nem responder, mas sua certeza de que o Senhor lhe responderia, 18, 27 a 37. Note-se também seu desafio ao povo para que decidisse a quem queria servir, 18, 21, e sua persistência em oração e a recompensa de sua fé, 18, 42 a 45. No capítulo 19, a história muda um pouco. Elias foge de Jezabel e aprende novas lições da parte de Deus. Vemos Elias debaixo de um zimbro pedindo a morte para si, 19, 1 a 7. Aqui se nota o outro lado do caráter de Elias. Se desejava realmente morrer, perguntamos, por que não permaneceu em Samaria para Jezabel realizar sua ameaça? Segundo o que parece, no fundo do coração, Elias estava se queixando do tratamento que Deus lhe dava. Faz parte da experiência frequente dos servos do Senhor que, depois de uma grande vitória, e por causa do cansaço, sobrevém a tentação. Às vezes trata-se do desalento ou da autocomiseração, pela qual o crente julga que Deus deveria ter maior consideração para com ele, que é seu servo. Às vezes o motivo é o descuido, em que o crente passa a confiar na vida passada. Nosso dever é relembrar o Senhor Jesus que, depois de seu batismo, foi fortemente tentado, mas saiu vencedor por intermédio da palavra de Deus. Vemos então como o Senhor fala com Elias, não por meio do vento impetuoso, nem pelo terremoto, nem pelo fogo, mas por meio de um sussurro tranquilo e suave. 19, 8 a 18. Desta forma, Deus curou o desânimo do profeta, ensinando-o que ele não era o único que amava ao Senhor, visto que também havia outros 7.000 que não tinham dobrado os joelhos perante Baal, o ídolo desprezível. Também lhe ensinou que Deus tinha recursos suficientes para continuar com seus planos, mesmo sem Elias, e mandou que ele ungisse o seu sucessor. No capítulo 19, versos 19 a 21, vemos então a chamada de Eliseu. E o capítulo 20 segue com a guerra entre Israel e os sírios. O Senhor concede a Israel 2 vitórias para a glória de seu nome, mas Acabe se faz amigo do beberrão Ben-Hadad e é repreendido por um profeta anônimo. Acabe toma a vinha de Nabote por meio dos planos iníquos de Jezabel e é repreendido por Elias, capítulo 21. Note-se especialmente o versículo 20. Vemos então como Acabe e Josafá pelejam contra Ramote de Gileade e são vencidos. Acabe é morto na batalha, capítulo 22, verso 1 a 40. A cena que se verificou no palácio com a alteração entre os profetas é bastante comovente. O versículo 16 é muito instrutivo. Um profeta de Deus é conjurado por um infiel. E no capítulo 22, versos 52 a 54,
vemos então como Acasias é feito rei em Israel, em lugar de seu pai, Acabe. Os versos 41 a 51 também falam do reinado e da morte de Josafá, filho de Asa, em Judá. Recapitulando, em resumo, os 2 livros de Reis fornecem a história da relação de Deus com seu povo durante os reinados de Salomão e dos demais reis, até o cativeiro babilônico. Nós vimos a primeira grande divisão, o reinado de Salomão, capítulos 1 a 11. Por decreto de Deus e de Davi, seu pai, Salomão sucede a Davi no trono e reina por 40 anos. Deus apareceu a ele e o abençoou de grande maneira. Porém, por sua vez, as mulheres estrangeiras desviaram seu coração, fazendo-o adorar os ídolos. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por haver edificado o famoso templo de Jeová. A segunda grande divisão que vimos vai desde a divisão do reino até a morte de Acabe, capítulos 12 a 22. Roboão recebe o reino de seu pai, Salomão, mas Deus pune a família de Davi, tirando-lhe 10 tribos, que formaram a nação de Israel, enquanto que os filhos ou descendentes de Davi continuaram reinando sobre Judá em Jerusalém. 1 Reis contém um relato dos reinados de Salomão, Roboão, Abias, Asa e Jeosafate, reis de Judá. Nós aprendemos também sobre a apostasia de Jeroboão, fazendo 2 bezerros e levando o povo de Israel, as tribos do norte, a afastar-se de Deus. Por causa do seu pecado de idolatria, a dinastia de Jeroboão é rejeitada, e 4 dinastias sucessivas reinam sobre Israel no relato coberto pelo livro de 1 Reis. A família mais famosa dessa dinastia foi a de Onri, cujo filho Acabe introduziu a adoração ao ídolo Baal em Israel. Durante o reinado de Acabe temos a história do ministério do profeta Elias. Vemos a seca, o sacrifício no Monte Carmelo, a morte do sacerdote de Baal, a chuva, a fuga de Elias e sua experiência com Deus no monte, e também sua acusação contra Acabe na vinha de Nabote, onde Elias profetiza a morte do perverso rei. O livro termina com o relato dos reinados de Josafá e Acabe, derrotados diante de Ramote-Gileade, e é dado o relato da morte de ambos os reis. E assim chegamos ao fim da nossa lição de hoje. Estudamos juntos o primeiro livro de Reis, e eu espero que você tenha aproveitado, e eu gostaria de convidar você a retornar para a nossa próxima lição. Que Deus o abençoe.